Minhas queridas, meus prezados, boa noite. Hoje eu recebi a documentação da era que nós estamos vivendo. Isso aqui é só um documento, é um monte. Isso é um documento só. Que dá uma compreensão clara sobre a psicose pandêmica do coronavírus. É um plano diabólico que há mais de 30 anos começou a germinar. E agora então chegou a fase da verificação do grau de QI da humanidade. Então, isso mostra que o plano antes da psicose do coronavírus passou pela purificação da água, tratamento da água, na base de cloro. E isso então nos dá o entendimento da quase ausência de cérebro na espécie humana. Eu tive a oportunidade de, noite passada, participar de uma experiência com insetos. Insetozinhos que praticamente convivem conosco. O grau de sensibilidade deles está maior do que a sensibilidade do ser humano. Nós estamos perdendo para quase todo o contexto biológico do sistema solar. Então não há dúvida nenhuma de que o Apocalipse não mente. O Apocalipse descreve o final deste ciclo de idade humana na Terra. É a idade que eu já vos tenho falado aqui, da espécie humana que nasceu para morrer. Isto é, a espécie humana que nasceu para descobrir que ela é capaz de desenvolver raciocínios e de construir o mundo dela pelo próprio pensamento. Eu só fico imaginando então o tempo da humanidade, que se chama pré-histórica, aquela humanidade que não tinha nem história. Quantos milhares ou quantos bilhões de anos a humanidade levou do seu aparecimento na Terra, como homem do gelo, espécie da caverna, e ali foi desenvolvendo, de repente dominou alguns metais que transformou em ferramentas, caso do bronze. E aí então, depois de todos esses ciclos de idades da espécie humana, veio então a idade que praticamente ela se definiu no sistema biológico solar como uma espécie
diferenciada de todas as demais que compunham a vida da Terra. É o período, então, esse da humanidade que nasceu para morrer, seja biointelectual, vida para descobrir que pensa. Como disse, eu não lembro o nome dele. Penso, logo existo. Se não pensa, não existe. Se existe, é porque pensa. Mas não vai além disso. Esse período encerrou agora. E está encerrando com esta tragédia. Este é um documento só. Mas imagina o que é a vidinha de um chefe de Estado que assumiu o poder para dizer a besta do Apocalipse. Encerrou seu tempo. É hora de voltar para o inferno. Então eu reconheço que não é tarefa para os nativos aqui da Terra. Teria de haver isto que está vendo. Alguém aqui, fisicamente, no meio do furacão, plugado nos laboratórios que ficam no espaço. Senão não havia como nós enfrentar esse desafio. Para você ter uma ideia desse embate, basta ler o Apocalipse, não através de mestres, de homens de Deus, mas lendo com a tua própria inteligência. Nós estamos num momento muito sério, mas ao mesmo tempo que nos obriga a agradecermos a Deus, porque talvez sejamos a única geração na face da Terra testemunhando como Deus está programando a criação do universo. Ajeitando os materiais de construção aqui, ali, montando ali, tirando para lá. Esta é a fase do universo atual. Deus não começou ainda a construí-lo. Segundo tudo, indica na multidimensionalidade que a gente já conhece. E aqui na tridimensionalidade, que já passou pela bidimensionalidade, a unidimensionalidade, então nos deixa claro que lá na unidimensionalidade, Deus apenas se distribuiu em força, luz e espaço. Seria o primeiro monte de materiais. Depois daí veio a bidimensionalidade, onde ele já começou a colocar algumas coisas moldurando o canteiro de obras. E na tridimensionalidade, então, já existe um projeto de construção que nos dá uma ideia do que será, vamos dizer assim, as edificações do canteiro de obras para essa obra que Deus quer realizar. O universo. A gente só fala em universo, mas
Na realidade, não podemos mais do que imaginar ela. Que nós poderíamos já ter compreendido quando os portugueses chegaram aqui para colonizar esta terra da promissão, ao invés de nós termos catequizado os nossos índios, nós ter pensado, vamos aprender com eles. Pelo menos isso deles viverem aqui sem nada do que nós temos na nossa civilização e parecendo tão muito mais felizes do que nós. Quase tudo mais ou menos peladão, vivendo no meio de moscas, de mosquitos, que nós não aguentamos 5 minutos no meio deles, e eles vivendo no meio disso aí, com uma pele que é uma seda. Até hoje, a última vez que eu estive junto com eles ali no sul do Pará, eu me encantava com a pele deles, no meio daquele que nós chamamos de imundície, mas na verdade não tem imundície nenhuma. É a vida dentro daquele mundo minúsculo dos insetos, igualzinho ao nosso. E nesse mundo minúsculo dos insetos que nós chamamos de imundície, eles são muito mais asseados do que nós. Eles não produzem lixo, eles não têm esgoto, não precisam disso. Então, como é que nós podemos justificar a pejoração desse mundo miudinho, muito mais compacto de criaturinhas do que o nosso? É fácil a explicação. Eles têm o cérebro, tem alguns que o cérebro é menor do que a ponta de um alfinete, mas é muito mais ativo, muito mais sólido, muito mais perceptivo do que o nosso. E em muitos casos nós fazemos comparações, esse cérebrozinho de uma formiguinha que quase precisamos de um binóculo para distinguir ela no meio do nosso açúcar. Imagina o tamanho do cérebrozinho dela. Nós já fizemos comparações. Ele tem a mesma desenvoltura de sensibilidade, de percepção, que o cérebro gigante do elefante. Porque um chefe de Estado de um povo que está comendo lixo quando encontra, um povo que está morrendo de fome, com essas conversas, próprio de um velhinho de cabelo branco, de um velhinho que, por ser imortal, acadêmico, pensa que pode soltar a língua
a produzir palavras ao seu belo prazer? Não. Eu falei para vocês que esses dias eu tive uma reunião bastante séria com os mestres. Isso não é novidade. O budismo é familiarizado com isso. Até o espiritismo também, com mediunidade bem desenvolvida, não tem mais problema em ouvir a gente falar nisso. Mas eu tive um colóquio bastante sério para me municiar de habilidades sobre o problema que a gente tem aqui para resolver. E tivemos que falar tudo isso, como é que nós começaríamos a ressurreição intelectual deste povo, porque sem isso não adianta nada o que nós estamos fazendo. Vai durar enquanto nós estiver durando nele. Depois vai se acabar como se acabou. Se acabou a grande escola de Jesus. Que escola maior do que a que Jesus nos trouxe, alguém poderia trazer? De Moisés, de Abraão, de Melquisedeque, para falar só nos conhecidos dos cristãos. Porque tem outras. Se acabaram. Agora também. De quanto tempo o velhinho aqui pode durar no coice desse machado? Pouquinho tempo. Então, apesar de que, como eu ia dizer, dentro dessa reunião me foi mostrada a minha forma, ou seja, a minha plataforma de presença aqui. Eu fui projetado para ser útil, ou ter serventia na missão que empreendo por 130 anos. De ser útil. E aí resultou explicado o meu vigor. E inclusive fui censurado demais pelo meu desleixo pessoal, que me faz com esse semblante assim de um senhorzinho, que eu gosto muito, que todo mundo abre espaço. Mas no fundo, aí quando eu chego e fico sozinho, eu fico me indagando, será que eu fiz bem ou estou enganando? Que isso não passa de uma camuflagem. Passado por 6 atentados em uma missãozinha, aí deixa a gente mais a risco do que gato escaldado. Quando vê uma gota de água, o bicho pula. Assim estou eu. Já imaginaram quanto tempo lá da cortina de ferro, Guerra Fria, desmontagem da União Soviética, passando por aqueles regimes terríveis que faziam a guarnição daquela ideologia, depois aí passando pelo terrorismo que parecia querer pegar o espaço que a União Soviética deixou.
E agora aqui no Brasil, fazendo a varredura do que o extermínio da União Soviética provocou. A criminalidade transnacional organizada. Ela não existia concomitantemente à União Soviética, porque o ideologismo absorvia todas essas correntes maléficas. Aí foi dissolvido o corpo sem antes nós termos conhecimento dos membros que o compunham. E aí então isso tudo começou a se formar em organizações transnacionais, criminosas. E de repente todas elas se fundiram no ideologismo imaginativista do Brasil, que pelo grau de ignorância, de desinformação e de burrice desconstrangida dos brasileiros que formam essa massa, acabou todas essas organizações criminosas sendo massificadas aqui no Brasil. Isso até o ministro de Armamentos foi o primeiro a constatar isso, quando ele falou que estávamos vivendo a tragédia do crime transnacional organizado. Dr. Gilmar Mendes é um respeitável jurista e tem uma visão respeitável sobre a dinâmica política da nação. Foi ele também que disse que o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos tinha transformado a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. Agora, o que espanta o alienígena é a contradição do terráqueo consigo mesmo. Por exemplo, quando o Dr. Gilmar Mendes, que está no ápice mais alto da hierarquia nacional, magistrado supremo, qualificado na Constituição como luminar do saber jurídico, no qual está implícita a certeza de intelectualidade máxima, de cultura insuperável. E ele mostra isso no diagnóstico que apresentou da sua civilização, mas não aplica a si. Porque transformaram o Supremo Tribunal Federal, que nós colocamos na Constituição para ser o templo sagrado da civilização brasileira, identificado pela santidade e divindade humana que deve demonstrar a hombridade, a honradez, o caráter e a lucidez. O Supremo Tribunal Federal não tem isso. Não tem nem o respeitável saber jurídico.
E aí teria a ilibada conduta, porque a conduta é inseparável do intelecto. É tanto que o delegado Fleury de São Paulo foi o primeiro a ganhar espaço na imprensa da época, quando ele deu o seu diagnóstico sobre o bandido, dizendo: a pessoa inteligente não comete crime. É óbvio, mas foi ele que disse. E como então os excelsos, inclusive é estabelecida em lei a obrigação de chamá-los de excelsos. E por isso um advogado da França que esteve aqui lidando com algumas ações, quando voltou lá, encheu a Europa de manchete, quando disse: o Brasil é o único lugar na face da terra onde se é obrigado a chamar bandido de excelência, porque senão é crime contra o funcionário público da prisão flagrante. A Europa toda não entendeu. Mas o advogado, é claro, o jurista, ele fez o diagnóstico dentro do artigo 101 da Constituição, que estabelece como requisito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal o notável saber jurídico e a ilibada conduta. Mas eu estou falando mal dos ministros? Não. Pela nação, partindo do sistema penitenciário. É a Constituição que estabelece isso. O artigo 3º da Constituição, que por sinal eu escrevi, está bem claro ali sobre o dever do chefe de Estado de dar exemplo para a nação toda. No artigo 5º da mesma Constituição, que estabelece: todos são iguais perante a lei. E a lei que constrói a civilização brasileira tem de sair do artigo 3º, incisos 1º a 4 da Constituição. E aí, então, é o meu dever de não falar mal dos príncipes do meu povo, como o apóstolo Paulo adverte no seu julgamento. Então, nem quando eu estou sendo julgado pela opinião pública, e a opinião pública quase sempre julga mal, mas nem aí eu não tenho o direito ou a prerrogativa dentro da Constituição de não respeitar a minha nação. Até agora, e até quando eu, encarnando o povo no exercício direto do poder, estabelecemos a sede do governo da União,
que ainda não estava constitucionalmente estabelecida. Então, ali encerrou a fase procedimental. Na fase procedimental, eu era só o advogado. Mesmo quando o povo me instituiu presidente constituinte do Brasil, eu ainda tive, até o dia em que instalei a presidência da República, na sede do governo da União, no Distrito Federal, eu ainda operava advocacia, mais do que a magistratura constituinte. E aí tem mais uma agravante em cima de mim. Eu não sou magistrado de Estado. O magistrado de Estado é o representante do povo, é o mandatário do povo. E eu não sou. Eu sou o próprio povo no poder. Então, eu tenho a envergadura do poder constituinte que institui o Estado e no Estado os poderes constitucionais. A vida da nação praticamente se opera na esfera do poder constitucional. Só extrapola daí quando há ruptura no Estado democrático de direito, como ocorreu a partir do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Quando substituíram a Constituição por bandidos escondidos atrás da toga, aliás, atrás de mandatos, inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de conchavos, de cambalachos, de propinas e subornos como sistema de poder. E a corrupção e o roubo distribuído entre si como forma de governo. Que a vida civilizada, ela se constitui de duas plataformas quando é constitucionalmente instituída. A plataforma do sistema de poder e a plataforma da forma de governo. A bandidagem no poder fundiu as duas na tirania comunista, canibal, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos. Para fazer esses diagnósticos e dar o nome para a doença, é evidente que se precisa ser médico da vida civilizada. Para ser médico da vida civilizada, o sujeito tem de ter domínio absoluto do que constitui a vida civilizada, que é autoridade plena de cátedras, isto é, grau de doutorado, pelo menos em ciência jurídica, ciência política, ciência social, ciência econômica,
filosofia, estratégias e administração de ideias. Essa não é uma cátedra franqueada ao ensino escolar. Ela é quase que privativa da especialização para o profissional de inteligência, que não se confunde com inteligência da polícia, inteligência do exército, nem com a BIM, nem com o CIA. Conheço tudo aí. Isso dentro do grau do serviço de inteligência, daquele que acabou com cortina de ferro, com União Soviética, com Guerra Fria, com as ditaduras do mundo, com o terrorismo, e agora está concentrado em varrer isso da vida civilizada aqui no Brasil, que chamam de serviço de inteligência do exército. Para nós é serviço de informação, ou seja, aquele que busca os subsídios para o persecutório. Ou seja, depois que o serviço de inteligência diagnosticou a doença da civilização, então o serviço de informação da Polícia Federal, FBI, a BIM, Forças Armadas, são acionados, se aqui houvesse um Departamento de Estado como nos Estados Unidos, então seriam acionados em busca da composição material do diagnóstico, porque um diagnóstico de vida civilizada, ele não levanta a materialidade imediata. Tem muitas situações em que é necessário se usar de telepatia, se usar da clarividência e até da desintegração psíquica, que na linguagem espírita é chamada de saída do corpo. A ciência chama isso de desintegração psíquica. Ou então, no budismo, eles chamam de viagem no astral. Não são todos os agentes de inteligência dessa cúpula que fazem isso, mas tem alguns. Dentre esses alguns, eu sou um. Treinado principalmente na desintegração psíquica. Ou seja, eu prefiro mais ficar com a espiritualidade, que denomina pelo espiritismo de viagem no astral, quer dizer, budismo. Sim. Existem pessoas que, por razões que a ciência ainda não explica, quando começa a fechar as frequências sensoriais que o espírito traz ao sistema intrasensorial humano, dentre essas frequências são 7 frequências, dentre elas a telepatia, a clarividência, e a pessoa deixa uma dessas frequências aberta ou semi-aberta, ou alguns até deixam quase todas elas semi-abertas. E aí são esses fenômenos que a humanidade registra.
Normalmente eles partem para a quiromancia, os grandes tarólogos do mundo, que na verdade não são adivinhadores. Eles simplesmente não fecharam a clarividência, ficou em aberto. E aí, eles enxergam intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, para trás, para frente, para os lados, para toda parte. Eu não profetizo coisa nenhuma. Eles dizem aquilo que eles veem. Agora imagina, por exemplo, se nós não colocasse essas frequências espirituais ao domínio da nossa morosidade biológica, do exercício de intelecto, o que seria da humanidade? Então, a partir do terceiro mês, começam as frequências a fecharem, ou seja, a entrarem em sintonia com a nossa morosidade biológica. Então, a clarividência, ela tem a velocidade do pensamento, a telepatia também. E aí até os 3 meses de idade, o neném conhece a mãe pelo cheiro, não que ela enxergue a mãe. As frequências dela estão totalmente abertas, então ela enxerga o espírito. Isso é o que faz, às vezes, o nenenzinho com 1 mês, 3 meses, está agitando os bracinhos, rindo e mostrando que está se comunicando com alguém. São os espíritos, que ele vê perfeitamente, mas não vê a mãe. E ele ouve perfeitamente os espíritos, não ouve a mãe. Depois, então, começa o ajustamento. E tem aqueles que ficam com algumas frequências abertas. Então, dentro desse universo, a minha serventia maior era penetrar arquivos invioláveis. Era penetrar sistemas intocáveis. Junto com outros, é claro. Isso para vocês terem uma ideia do que é o mundo lá embaixo, no abismo, que até agora vocês nunca tinham ouvido falar. Vocês viam os filmes do 007, do Homem Invisível, pensavam que aquilo lá era enredo de escritores. Não é nada. Os Estados Unidos não perdem absolutamente nada dos investimentos deles. Eles investem tudo que eles descobrem, eles transformam em campo econômico. Assim também a própria inteligência, com que eles acabaram com a farra do comunismo no mundo inteiro, eles transformavam em renda. E ali eram os grandes filmes que empolgavam. Os filmes policiais, por exemplo, de Sérpico e da área de inteligência, porque isso aí são departamentos nos Estados Unidos que fornecem para escritores credenciados neles fazerem os enredos deles, fazerem os livros. E aí os Estados Unidos tiram todo o dinheiro que investiu nesse setor e ainda muito lucro, não diretamente para o Estado, mas para a nação. Agora aquilo do 007, do Homem Invisível, isso tudo é verdade, era coisa que se passava no mundo da inteligência. Nada inventado. E aqui no Brasil, então, os brasileiros estavam muito longe desse tempo.
E continuava. Isso não é terem me colocado na vitrine, iam continuar sem saber nada disso aí. Iam continuar, inclusive, não sabendo que o mundo desta geração de terráqueos que nasce para morrer se compõe de 3 camadas de existencialismo inteligente. O abismo lá no fundo, onde se movimenta o serviço de inteligência, ou seja, simplesmente inteligência. Ele supre o poder, mas também não é todo o poder. Ele supre determinados chefes de estados em determinadas ocasiões. Aí tem a camada dos chefes de estado, que estabelecem o mundo. E daí tem a camada superficial, que é da humanidade que vive sem saber para que vive, sem saber do que se formou, qual é a sua finalidade para si próprio. Nós temos estatísticas bem recentes dizendo que, aliás, antes do computador, aconteceu um caso engraçado. Antes do computador, as pessoas que sabiam dizer alguma coisa mais ou menos fundamentada sobre a existência delas aqui no mundo, chegava a 78%, 79%. Hoje, esse número caiu para menos de 40%. E pasme, quem sabe dizer alguma coisa sobre si, sobre a serventia que tem para si próprio, nem se falar em mundo. É da camada que vocês chamam de terceira idade, dos 65 anos para cima. Entre os homens, entre as mulheres, elas estão emergindo agora para o seu papel de deusas da criação, então isso modifica. Os índices antigos que decrescem na área masculina estão em crescimento na área feminina. A mulher está ascendendo para o papel dela de deusa da criação. Quando isto aqui for a tônica da comunicação humana, ninguém fala na supremacia da mulher, porque isso aí é o natural, todo mundo vai dizer, isso aí é o natural da vida. A mulher é a fonte da vida, como é que poderia ser diferente? Tem que ser isso que ela é. O mundo vai estar totalmente diferente. É provável que nesse tempo os grandes arsenais bélicos da humanidade tenham encontrado uma forma de serem destruídos, porque até agora não existe, eu mesmo não sei de nenhuma, eu sou bastante esperto dentro dessa área. Eu não sei como se reduziria o arsenal bélico da humanidade, que é capaz hoje de matar a Terra 48 vezes. Já imaginou você matar uma pessoa 48 vezes? É um louco. A pessoa morre uma vez só. Mas daí ele tem capacidade de matar ela mais 48 vezes. É vocês, gerados pela mamãe Terra, ao invés de terem se dedicado a ela,
cuidando da sua beleza. Não há maquiagem em rosto de mulher, que é a coisa mais bonita do mundo. É um rosto de mulher, bem cuidadinho, mas não iguala um beija-flor se alimentando do néctar de uma orquídea. Eu já vi isso muitas vezes, inclusive numa mansão que eu tive. Eu também tive mansão, já fui bobo. Minha esposa, querida esposa, uma deusa, dizia: é uma casa enorme, todas essas coisas que você bota aí. Mas o principal que eu queria aqui comigo e as nossas filhas era você. E você não é essa presença firme. Então essa coiseira toda não tem sentido nenhum. Tadinha, quanto eu a fiz sofrer. Nenhuma mulher casa pensando em boa vida. Nenhuma. Nem a Michele aí do Bolsonaro. Agora, meus informantes, porque eu tenho espião em toda parte aí no governo, porque eu sou muito bem informado. Aí me informaram ainda hoje de manhã que o casamento deles está deteriorado mesmo. Que não é novidade, porque o Bolsonaro sempre foi assim. Mas não é por ambição da Michele, não. Ela é como todas as mulheres, de caráter sólido, porque se a mulher não tiver um caráter sólido, ela não gera um filho durante 9 meses no ventre dela. Ela aborta. Hoje os abortivos estão comuns dentro das farmácias. Michele tem 2 filhas, inclusive uma que ela aguenta, e eu como mulher não aguentaria. O pai da menina dizer que foi uma fraquejada dele. Agora imagine se ele conceitua a filha como um fracasso sexual dele, em que conceito ele coloca a mãe dessa sua filha. Então eu, se fosse a Michele, já teria dado um chute no traseiro desse cara há muito tempo. Mas também admire e aconselho ela. Arranque dele tudo que você puder. Porque ele não tem um alfinete que não tenha sido roubado. Vamos dizer isso em letras garrafais bem vermelho. Roubado dos cofres públicos. Porque esse elemento nunca, mas nunca mesmo, nem ele nem os filhos, tiveram qualquer serventia para a nação que os suporta. Ladrões da pior espécie. Foi o Carluxo que chefiou a quadrilha que ele mandou para me matarem. E quando não puderam executar o projeto, roubaram tudo que encontraram. Até um par de abotoaduras e um pregador de gravatas. Tudo que eu tinha ganhado. 20 mil reais, dinheiro. Isso qualifica o tipo de ladrões que estão aí.
E a Michelle no meio disso, com 2 filhas. Por sinal, muito lindas as meninas. Meus parabéns, mamãe. Arranque tudo que você puder desse cara. Com a minha aprovação. De homem em primeiro lugar. Homem, tudo em maiúsculo. Porque meu pai fazia nós pelo menos uma vez por semana, sentado em cima dos pelegos, embaixo da ramada, na frente do casarão da fazenda, prometer para ele que se os homens já estivessem em final da espécie, nós, os seus 7 filhos, tínhamos de ser os últimos. Nós estamos em 3 ainda. Os 4 Deus já chamou para os seus exércitos lá em cima, porque Sarraceno é homem de guerra. Então, como esse homem, como marido, que também sou, de 3 esposas divinas, maravilhosas, 2 as mães das minhas filhas, e uma que sempre repetia: desde que eu era criança, eu sempre me sentia mãe de todas as crianças. E por isso eu quis ser professora. Porque as crianças me completam, mas não é uma nem 2 que fosse minha, eu quero todas as crianças do mundo. Nem ela sabia, nem eu, que era outra alienígena que estava aqui para abrir o tempo da mulher, que ela acenou com o seu livro para a mulher do 3º milênio, que enquanto a gente recebia notícias, estava na 9ª edição. É também imortal, acadêmica, se preparando para a sua tarefa. Como pai de 6 filhas maravilhosas. Como as tuas filhas, Michelle. E de um filho, que a mulherada chama de Deus grego. E me desencabeçaram o menino. Virou mulherengo para mais do meu gosto. Mas é um grande empresário, responsável, me orgulha a maneira como ele se conduz, como conduz a sua empresa. Então, de resto, são as mulheres que fizeram ele assim. Como avô de netas e netos maravilhosos. Os que já completaram maioridade, todos são doutores. E os que ainda não completaram estão no caminho dos mais velhos. E como bisavô também. Te aconselho, Michele. Tire, se você puder, tudo que esse vagabundo roubou dos cofres públicos. Porque você, como mulher, certamente dará um destino melhor para essa fortuna
que se você pegar, eu não a requisitarei para os cofres públicos. Então pegue. Não é pecado. Jesus vai se orgulhar de você. Como todas as mulheres desses políticos, desses bandidos. Não ficam sofrendo humilhação. De pênios, que não valem nada. Além de serem bandidos pé de chinelo, ladrões, covardes, responsáveis nesse roubo do país por mais de 12 milhões de pessoas que já mataram. Mas então, se eu estou dando esses conselhos, eu mereço a investidura que tenho de magistrado supremo da nação, o magistrado constituinte que está acima de tudo? Evidente que se eu estivesse discursando num tribunal penal como promotor, eu estaria restrito a essa função. Mas de maneira nenhuma ela me cabe como magistrado constituinte. Então, que posição é a minha? A posição do velho pai, que não admite de jeito nenhum que os seus filhos sejam objetos de qualificações policiais. No caso desses filhos e filhas serem a minha nação, serem objetos da cobiça da pátria por nações que estão de olho na gente. Então o pai que ama as suas filhas e os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos, ele mostra isso pela sinceridade com que ele dá segurança à sua família de que ele os segue por toda parte, não como espião, mas como amparo. Então estou colocando agora como magistrado supremo da nação a nossa situação, a situação do Jair Bolsonaro, da sua família, que é a situação de todos nós, de todas as nossas famílias neste final de ciclo de civilização. Que não foi nós que produzimos, foi a nossa geração de terráqueos, que de percalço em percalço, de engano a engano, de equívoco a equívoco, resultou nisto, numa tragédia de civilização. Que se não fosse nós aqui, as minhas forças armadas, comigo, termos nos levantado a tempo, esta humanidade já estaria em autoextermínio na Terceira Guerra Mundial que Dilma Havana Rousseff tinha construído para ser
a mais sangrenta de toda a história da humanidade. As minhas forças armadas, comigo, livramos a humanidade toda desse desastre. Mas eu também não estou me referindo a Dilma para levá-la a um tribunal penal e lhe exigir execução. É minha filha, como todas as minhas filhas da minha nação. Compete a mim, o chefe de Estado, o magistrado supremo, que a nação brasileira instituiu para este momento, ter todas as fórmulas que a respectiva situação humana exige de um chefe de Estado agora. Então, Jair Bolsonaro é um crápula, é um ladrão, é um apátrida. É, mas é meu filho. Vou matá-lo? Não. O pai tem de ser pai. Não é para se alegrar no sucesso do filho, mas é para ampará-lo nos seus desastres de vida. A minha nação me instituiu para isto. E então eu não posso ter suscetibilidades. Porque eu não sou o chefe de Estado daqueles que gostam de mim. Eu sou chefe de Estado principalmente dos que não gostam, porque é com esses que eu aprendo como encontrar o denominador comum dos conflitos sociais, das discrepâncias econômicas e dos interesses opostos. Por mais que eu me destaque como alienígena, mas eu estou muito, mas muito, mas muito inferior ao que Deus gostaria que eu fosse, no campo do seu serviço, que é este, da insuscetibilidade e da dedicação absoluta pela minha tarefa. Tarefa que é encaminhar os filhos de Deus, a minha bebezada toda aí, ao desenvolvimento, a um período novo de gestação espiritual, que ela avance na sua descoberta de que não é igual à barata e nem igual ao elefante, porque foi gerado pela Mamãe Terra para ser Deus, com Deus na eternidade.
Não pensem que eu estou me sentindo estafado por isso, que eu estou renunciando a brios, a qualificações em benefício de uma investidura que, por sinal, é a maior na vida civilizada. Não. Eu estou feliz no meu Deus, que me escolheu para ser o trabalhador. E com isto, eu tenho a convicção de que não sou um santo. Se fosse santo, ele teria me acolhido nos seus templos de louvores. Mas ele me escolheu para a vida inóspita da guerra. Não para ser matador, mas para provar a mim mesmo a lição de que as guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. E neste empenho é que quando eu assumi o patrocínio da reação de cidadania do povo brasileiro no exercício direto do poder, eu assinei as Forças Armadas. O compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro. Pelo caminho forense da lei, do direito e da justiça dentro da nossa história. Não que eu tivesse uma certeza tão grande em mim, mas pela fé inquebrantável que desde aí eu tinha no comando de Deus na tarefa. Chegamos a bom tempo. Quando eu instalei a presidência da República no Centro Empresarial Brasileiro, em Brasília, para que a nação entendesse bem que o Estado político está superado pelo Estado econômico. Essa parte da marcha da família com Deus pela liberdade está cumprida, mas ela continua como projeto de nação, agora instalando o canteiro de obras para essa edificação. E esse canteiro de obras não tem espaço para justicialismos, para revanchismos, para suscetibilidades feridas. A nação me fez seu chefe máximo. A nação me instituiu o magistrado supremo, que, pela essência da figura, da investidura, quer dizer, o pai absoluto da nação.
em cujo abraço cabe todos os integrantes da nação. Exatamente como eu próprio escrevi o artigo 3º, incisos 1 a 4 da Constituição, que coube a mim transformar na civilização que ela projetava. Como posso ver alguém da minha nação como inimigo a destruir? Não, somos todos filhos da mesma pátria. E se Jesus, quando esteve aqui num momento exatamente igual a este em que ele voltou, já recomendava: naquilo em que você acusar o teu próximo, a ti mesmo te condenas, porque você não pode apontar a gemela no olho do teu irmão, porque pus escorre o teu próprio olho. Ele quis dizer que nós todos estamos dentro de um mesmo contexto podre da vida civilizada que a nossa geração de terráqueos produziu. Então compete a nós agora sair disso pela ressurreição intelectual da nação, que foi o primeiro programa de governo que eu anunciei e que ontem o coloquei em prática. E é dentro desse programa que eu estou dando início às nossas prosas de brasileiros vitoriosos. De brasileiros vitoriosos em nossas Forças Armadas, que estão de volta ao poder civil, porque na civilização brasileira não existem civis e nem militares. A nação nasceu militar e os militares nasceram a nação. No dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes. Então eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Membro do Poder Civil, composto no governo da União, com 4 militares, todos presidentes constituintes do Brasil, com os 4 civis, onde estamos fundindo o poder civil com a sua força militar. Porque na civilização brasileira, uma não se despega da outra, sob pena da pátria inteira perecer. A partir do dia 9 do mês passado, essa fusão está operando a pátria no Centro Empresarial Brasília Varig, 1421, SCN, quadra 4, bloco B, sala 1201, 12º andar.
E o que é bonito demais para nós que lá na frente vamos ser chamados patriarcas de um tempo novo brasileiro, é que esse Brasil novo que nasceu, Estado constitucional, econômico, de cobertura da expansão demográfica, não dependeu de nenhum centavo dos cofres públicos. Um punhadinho de brasileiros e de brasileiros se cotizam entre si, não nos mantendo com as sobras, mas tal qual a viúva pobre que encantou Deus quando esteve aqui em verdadeiro homem, o encantam de novo, diminuindo o pão, diminuindo a ração que já é diminuta, para sobrar 20 reais, 50 reais, na conta que mantém no Banco do Brasil para esta missão de Deus. Tenham certeza, minhas queridas, meus prezados, que Deus vos recompensará. Enquanto brasileiros equivocados estão matando o meu povo de fome, os seus concidadãos, os seus irmãos, as suas irmãs, tem aquele punhadinho que Deus disse a Abraão: esse punhadinho salva o resto tudo. Esse punhadinho que está salvando o Brasil. Um punhadinho de mulheres divinas, de homens divinos, tirando do seu bocado de sobrevivência para acudir à sua pátria, à sua nação. Como eu posso ser um justiceiro não. Vocês me fizeram o magistrado que sou, porque vocês são assim. O povo brasileiro é isto que eu sou. E é por isso que eu sou feliz diante de Deus. Porque Deus está rindo, satisfeito conosco. E Ele vos abençoe e vos restitua. E nos proteja. Muito obrigado, minhas queridas e meus prezados.